Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Volto hoje e o tema que trago para vocês está relacionado a pessoas feridas, pessoas que são machucadas, pessoas que durante a vida, durante sua história, passaram por situações onde as marcas dessas situações foram profundas, onde a cicatriz que ficou de situações traumáticas deixou uma marca que chegou a modificar o comportamento dessa pessoa. Então eu quero falar das pessoas machucadas. Essa fala eu faço inspirada num texto de uma colunista nova lá do meu site que chama Ana Carolina Faria Bortolo. Ana Carolina é uma menina super ativa e ela tá morando no exterior, se eu não me engano ela tá nos Estados Unidos, voltando agora para o Brasil. Então ela traz uma leitura bastante interessante e também aquela leitura de pessoas que migram, né? Que um dia estão num país, outro dia estão no outro. Então uma visão mais madura da realidade. E quando ela fala de pessoas machucadas, ela traz dois extremos, né? Eu vou enfocar mas ainda acho que o texto dela é um pouco mais otimista do que a minha fala. Então ela fala de como essas pessoas machucadas reagem, tá? E a gente começa a prestar atenção. Por exemplo, gente, quando a gente pega uma pessoa que por algum motivo se sentiu injustiçada, se sentiu não pertencendo a um grupo, se sentiu rejeitada, ofendida, essa pessoa dificilmente vai reagir bem, né? Então ela pode se fechar num mundo só dela, porque ela se sente, né, ela não está inserida em outros ambientes, e ela pode sofrer muito com isso. É um sofrimento muito grande, né? A gente vê isso, essa questão de pessoas que não têm um bom pertencimento, muito comum em imigrantes. Quem é o imigrante, por exemplo? O imigrante é aquela pessoa que vem de um país e vai para o outro. Quando você sai de um país e você vai para o outro, você fica um pouco sem terra, você fica um pouco sem pátria. Porque você não faz mais parte do seu país e o outro país em que você acabou de entrar não é o seu país. Então, muitas vezes as pessoas do país, novo país, né, não aceitam, elas rejeitam por causa de uma cor de pele, rejeitam porque acham que a língua não é agradável, rejeitam porque acham que que a pessoa vai roubar o emprego daquele país. Né? Então a tendência é que haja alguma discriminação, não é tão simples. Mesmo as pessoas que vão para outros países e dizem que está tudo bem, muitas vezes não está tão bem. A própria Ana Carolina fala disso num outro texto, né, de brasileiros que estão no exterior falando que está tudo maravilhoso, usando roupas de marca como se aquilo fosse status e tal, e na verdade estão sofrendo muito. Por quê? Porque você está em outro lugar, você está longe da sua rede de proteção, você está longe das pessoas que ama, muitas vezes você não tem aquela estrutura que te proteja, né? Então isso faz com que nós criemos pessoas feridas e machucadas. É por isso, por exemplo, de pessoas feridas assim, que movimentos como o Estado Islâmico, por exemplo, usam para pegar essas pessoas feridas e excluídas e para manipular a cabeça desses jovens para que eles se sacrifiquem em nome de uma causa, onde essas pessoas em algum momento acham que elas pertencem, né? Então é uma estrutura bastante assustadora. A gente vê isso também nos casos de bullying, né? A gente teve essa semana passada agora mais um caso, não é é mais um caso de um adolescente jovem, né, que sofria bullying, que também tinha problemas mentais e que fez disparos de arma, né, dentro de uma escola. Então mais um massacre. Mais um. Isso aconteceu, tá? Ele tinha problemas mentais? Tinha, mas isso acontece inúmeras vezes e muitas vezes também por causa do bullying. A pessoa que ela é muito machucada, ela pode chegar num ponto
em que ela não consegue mais olhar para o outro como um ser humano, não consegue mais olhar para o outro com empatia, simplesmente porque ela também não foi olhada com empatia, ela não foi recebida, ela não teve simpatia da outra parte. Então ela vai se fechando. E é aí que você pode criar situações que vão agravando muito. Quando a gente fala em pessoas machucadas que sofrem e se reconstroem, muitas vezes a gente fala do amadurecimento pelo sofrimento, da dura pena da maturidade, das pessoas que feridas, que constroem seus caminhos. Só, gente, que às vezes, e é nisso que eu quero focar esse programa, às vezes a ferida é tão grande, tão profunda, a cicatriz é tão aparente que a pessoa ela não consegue transpor aquela dificuldade para chegar no amadurecimento. E acontece que ela fica fragmentada, né? Então ela fica totalmente à mercê de situações de exclusão, de radicalismo. E aí que surgem, de maneira geral, os extremistas. A gente vê os extremistas dentro de movimentos sociais, em movimentos trabalhistas, em movimentos políticos, em movimentos feministas, em diversos movimentos. Então, muitas vezes, são pessoas que foram muito feridas, aí elas adotam uma causa e elas usam essa causa para se proteger e para atacar o outro ambiente que feriu, que fez com que elas sofressem. Então, a gente tem os outros dois lados. O lado que consegue, né, se tiver uma rede de apoio, uma família, se conseguir ter um ambiente que a acolha e ela conseguir transpor, ela vai amadurecer, né, mesmo com sofrimento. Se ela não conseguir transpor, ela pode ter um trauma profundo durante toda a vida. Mas se isso for ainda mais grave, é que a gente chega a segmentar a relação da pessoa com as outras pessoas que estão próximas e com as quais assim ela passa a ver como inimigas, porque foram as pessoas que a feriram, né? E aí surgem os movimentos extremistas. Eu acho um assunto bastante delicado, envolve o comportamento humano, envolve totalmente a responsabilidade social de cada um de nós, porque são pessoas que estão no nosso entorno. Vocês não achem que um aluno que pega uma metralhadora é só aquele que está lá nos Estados Unidos dentro da escola. Ele pode estar aqui perto de nós, né? A gente não viu há pouco tempo um segurança de escola que pôs fogo nas crianças? É esse tipo de situação, gente. Então, ou tem um transtorno psiquiátrico muito específico ou é alguma situação que levou a isso. Não justifica nunca, jamais, são coisas criminosas. Mas a gente tem que entender que, como sociedade, a gente tem um peso e uma responsabilidade no tratamento que nós temos com essas pessoas que estão ao entorno, né? Então, é a questão do respeito e da dignidade com as pessoas que estão próximas. Então, cada vez nova, né? Cada nova situação em que vocês se encontrarem com pessoas feridas, pessoas que aparentam um comportamento extremista, parem e pensem um pouquinho. Talvez aquela agressividade que está vindo para você seja fruto de outra coisa. E talvez, se você tiver uma abordagem não reativa, né? Se você não se defender e não atacar imediatamente em resposta, você possa quebrar um ciclo de destrutividade, tá bom? Fica a dica para todos.